Senhora Presidente da República, Senhora Primeiro-Ministro, Senhora Vice-Presidente da Assembleia da República, Senhora Secretária de Estado, Senhora Deputada Assunção Cristas, Presidente do CDS, Senhora Procuradora-Geral da República, Senhor Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e chefes dos três ramos, Senhor Dom Duarte, em cuja pessoa saúdo as três dinastias portuguesas, a Afonsina, a de Avis e a de Bragança, e toda a história de Portugal, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Senhor Presidente da Sociedade Histórica da Independência de Portugal, Senhora Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, demais autoridades civis e militares portugueses. Começo com dois gritos revolucionários de há 40 anos. O povo é sereno, ninguém arreda pé. Estamos confrontados hoje com uma invulgar crise meteorológica no dia 1. Ele bem disse que esta coisa de eliminar o feriado ia dar disparate, baralhando o contrato secular estabelecido com São Pedro. O Sr. Primeiro-Ministro, quando era ainda Presidente da Câmara Municipal, bem me ouviu prevenir aqui mesmo há 2 anos que, sendo imperioso o dia de descanso para o desfile das bandas, a contingência de deixarmos as bandas ancoradas ao domingo e estas cerimónias manterem-se no dia 1, como deve ser, poderia dar a geneira da grossa. Prevenir, como se recordam, que este ano de 2016 iria ser particularmente crítico, mesmo para um santo de alto gabarito como São Pedro. É que, sendo 2016 ano bissexto, iria ampliar-se subitamente a decalagem entre o domingo, a 27, e o dia 1, à quinta-feira. Cumpriu-se, entretanto, o pleonasmo por que lutámos, a restauração da restauração. Mas São Pedro, que tem muitos pedidos, hora de tempo seco, hora de tempo molhado, e aprecia a estabilidade, baralhou-se ou não foi devidamente informado. Ele bem nos deu um domingo de sol, querendo que ainda aí havia as bandas, mas hoje já não pôde conter-se. É esta a explicação científica para a incerteza chuvosa que aqui hoje nos inquieta. Um último efeito da atrapalhada dos feriados e consequência direta, como preveni, da perigosa conjugação do bissexto com o pleonasmo. Vossa Excelência, que muito ouviu a nossa doutrina, não me deixa mentir. Confiamos, porém, como os noivos, as noivas e suas famílias. Restauração molhada é restauração abençoada. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, hoje é o dia de Portugal por natureza das coisas. O dia de Portugal sem necessidade de o nomear. É o dia em que celebramos o valor da nossa própria existência como país livre e independente, o mais alto valor da nossa vida coletiva nacional. Sem o 1º de dezembro não seríamos. Sem o 1º de dezembro teríamos deixado de ser em 1580. Não temos nada contra o 10 de junho, pelo contrário, estimamos muito o 10 de junho. Mas sem o 1º de dezembro, o 10 de junho também não existiria. A data, referindo-se a Camões, teria sempre cabimento e é até anterior. Mas essa data não teria significado relevante no Estado estrangeiro onde estivéssemos, nem quadro a justificação para ser celebrada. O 10 de junho exprime Portugal no sentido da Portugalidade, valor muito importante e até valor sem fronteiras. O 1º de dezembro exprime Portugal, ponto. Exprime Portugal livre, Portugal ser, Portugal haver. É um facto fundamental, sem o qual nada mais português existiria ou teria sobrevivido, exceto como peça de museu ou curiosidade de bibliografia. Tudo o que celebramos com o nome de Portugal ou a marca portuguesa deve a sua simples possibilidade ao facto do 1º de dezembro. Há quem não se dê conta disso, ou disso se tivesse esquecido. Há dias, na inauguração em Lisboa do monumento a Dom Nuno Alves Pereira, São Nuno de Santa Maria, em cerimónia presidida também por Vossa Excelência, Sr. Presidente da República, a minha cabeça, o meu espírito, pôs-se a vaguear por aquilo que seríamos se não fosse esse homem notável. E a resposta pareceu-me cristalina. Não seríamos. Ponto final. Sem esse homem, que foi o nosso herói logo aos 24 anos, Portugal talvez tivesse acabado ali. O mestre de Avis,
que o povo aclama o rei, aqui em Lisboa, rompendo a dinastia pela primeira vez para defender a independência, não teria tido o apoio aguerrido, valente, generoso do seu grande militar e estratega. É provável que não tivesse triunfado sobre o homónimo castelhano. E num tempo ainda de formação e consolidação dos reinos peninsulares, é possível que, interrompendo-se, Portugal não voltasse. Historiadores sublinham, aliás, que o patriotismo português, no sentido popular e coletivo, se formou e manifestou acentuadamente nessa crise de 1383-85, muito devendo ao carisma de Nuno Álvares, à semelhança do que na mesma época aconteceu com a França e os franceses com Joana d'Arc. Sem as vitórias do Condestável e a consolidação do nosso Dom João I, não teria havido Ceuta, com Castela ainda ocupada com Granada, não teria havido descobrimentos, ou teriam sido castelhanos ou espanhóis, não teria havido Alcáçovas nem Tordesilhas, tudo teria sido diferente, incluindo a possível inexistência de Portugal e de tudo que fizemos pelo mundo. Há tempos assim, há homens assim, há datas assim. Há instantes decisivos, momentos de sim ou não. O 1º de dezembro é também dessa fibra, é dessa têmpera. Foi a segunda vez que houve que interromper a dinastia, não para defender, mas para restaurar a independência. Devemos-lhe tudo o que pudemos ser e fazer a seguir. Devemos-lhe poder retomar e prosseguir uma história notável, começada no século XII com Dom Afonso Henriques. Um reino que fez um povo que fez um país que fez uma língua que navegando se fez universal. Se há um dia que não pode deixar de ser feriado e comemorar-se no seu próprio dia, é este. Inspirado andou o presidente da Sociedade Histórica quando, no 1º de dezembro de 2011, exprimiu o protesto contra a intenção de eliminar este feriado com estas palavras: o 1º de dezembro é a data sine qua non. É, de facto, assim, tão elementar e tão simples. Foi em resposta a essa declaração, um chamamento aos cidadãos, que arrancou o que viria a ser o movimento 1º de dezembro. Primeiro com o manifesto de 5 de março, subscrito por relevantes personalidades, pugnando ainda porque não fosse por diante a intenção governamental. Depois, consumada a eliminação de 4 feriados, iniciando a 12 de julho de 2012, um movimento que coordena com 3 propósitos: apoiar a sociedade histórica, restaurar o feriado e inovar nas celebrações do dia, com mais envolvimento popular, cultural e da juventude. O apoio à sociedade histórica é constante. A vibração cultural das celebrações tem vindo em crescendo todos os anos, com o desfile das bandas filarmónicas, o Libertunas mobilizando as tunas académicas e o concerto do 1º de dezembro. E o feriado foi restaurado. Como aqui disse algumas vezes, pedimos desculpa por esta interrupção. O feriado segue dentro de momentos. Estamos naturalmente contentes por as nossas melhores previsões se terem cumprido. Como também disse, da outra vez a restauração levou 60 anos. Desta vez não seria preciso tanto tempo para a restauração da restauração. Mas contentes, estamos também gratos. Sabemos que estas coisas precisam de ser feitas e haver quem as faça, não nascem em automático. Sabemos o que custa cada coisa que fazemos. Sabemos, por isso, apreciar e agradecer o que outros fazem também. Quero agradecer ao Sr. Primeiro-Ministro a pontualidade com que cumpriu a reposição do 1º de dezembro. Recordo e volto a agradecer o simbolismo de a quando da lei que o Governo propusera, a Assembleia aprovara e o Presidente da República promulgara, o Sr. Primeiro-Ministro ter querido proceder à sua referenda com a deferência de o fazer em cerimónia pública no Palácio da Independência. Quero agradecer também ao Sr. Presidente da República a promulgação expedita desta lei, assim como agradeço a Vossa Excelência o facto de presidir a estas cerimónias de hoje, que contam também com a presença do Primeiro-Ministro. É um facto que hoje nos parece tão natural, por em verdade constituir fundamental dever de função e um exemplo brilhante de cidadania. Mas sendo de facto natural e devido, se confronta com o paradoxo de ninguém se lembrar bem de quando foi a última vez em que um Presidente da República e um Primeiro-Ministro aqui estiveram. A primeira vez sabemos. Foi no ano de 1910, em que este feriado foi instituído por 2 decretos. Um de 12 de outubro, que o consagrou à autonomia da pátria portuguesa, outro de 22 de novembro, também de 1910, que lhe adicionou a festa da bandeira nacional.
Há deliciosas fotografias desses 1º de dezembro, neste feriado nacional, no modo moderno, neste mesmo cenário, com o Presidente e o chefe do Governo, de casaco e chapéu alto, hoje dava jeito para a chuva, junto a uma mesa de torcidos e tremidos. Mas a última vez, parece que ninguém sabe quando foi. Obrigado por Vossas Excelências virem restabelecer uma prática que nunca deveria ter sido interrompida. O voto que formulo é que a presença de Vossas Excelências e dos que vos sucederem represente sempre e faça vibrar esse espírito original do mais alto dos nossos feriados nacionais. Porque esse espírito é tudo aquilo que somos. Uma pátria portuguesa, autónoma, isto é, livre, e que a todos representa e une numa bandeira comum. O símbolo pessoal de tudo isso é Vossa Excelência, Sr. Presidente da República. É isso o Presidente de todos os portugueses. É esse o nosso significado constitucional da sua função. É esse também o entendimento manifesto que Vossa Excelência tem dessa função. Por isso, cometo um atrevimento. No final da semana passada, a Comissão Coordenadora do Movimento 1º de Dezembro deliberou por unanimidade considerar o Presidente da República como nosso Presidente de honra. Querendo, com isso, simbolizar que o movimento sempre esteve e quer continuar a estar ao serviço único de Portugal e de todos os portugueses, representados em permanência pela figura referencial do Presidente da República. E mais deliberamos se isto. Cito, registar que, embora a deliberação seja intemporal e se aplica a todos os Presidentes da República, presentes e vindouros, existem relevantes razões circunstanciais que justificam que a aplicação desta deliberação se inicie no mandato do atual Presidente da República. Distinguir-nos-ia muito que Vossa Excelência aceitasse esse nosso gesto que fazemos públicos. É neste dia em que volta ao feriado que tudo deve acontecer e soar. E há razões para eu me atrever. Há as convicções pessoais de Vossa Excelência, que são conhecidas de há muitos anos. Há a promulgação da lei que restaurou o feriado e ao altíssimo significado da presença e da sua palavra nesta cerimónia, o lugar próprio dos Presidentes da República de Portugal em todos os 1º de dezembro. Muito obrigado. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, termino. Vivemos tempos difíceis e os tempos difíceis convocam o patriotismo, não o arredam. Não devemos ter medo deste sentimento e desta palavra, patriotismo. É o sentimento mais importante no coração de cada português. Há quem o confunda com nacionalismo, mas são noções bem diferentes. O nacionalismo pode excluir, segregar e muitas vezes mata. O patriotismo vive, é só vida, ainda quando se dá a vida, se é preciso. O patriotismo nunca é negativo, é valor sempre unicamente positivo. Nem é verdade que tenha desaparecido. Quando vemos multidões, como ainda no verão passado, com a juventude em massa, de bandeira e cascol, vibrando com a seleção nacional, isso é uma manifestação simples e espontânea de patriotismo. O que falta é que nós lhes demos a essas multidões, a essa juventude, outras razões e outros momentos para celebrarem com o mesmo entusiasmo o nosso país, noutras frentes e noutros lados da nossa atividade e da vida nacional. Isso depende de datas como hoje, do seu bom uso e celebração adequada. E depende também, como é evidente, da ação, do exemplo, da palavra inspirada de Vossas Excelências, Senhores Presidente e Primeiro-Ministro, bem como, obviamente, de outros políticos e dirigentes do país. Faço votos por isso. Faço votos porque cada 1º de dezembro seja fonte de inspiração para iluminar Portugal e inspirar os portugueses. Quanto mais gostarmos de Portugal, melhor faremos o país em que vivemos. Que todos sejamos capazes de o entender e de o sentir. E que os nossos líderes sejam capazes de o lembrar, de o transmitir, de o inspirar. Viva Portugal! Viva o 1º de dezembro!